Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, né? É o 14 de outubro de 2021. E vamos dar graças a Deus, né? Pelo nosso entendimento, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, por tudo mais que o Deus de Israel tem feito nas nossas vidas, né? Por Jesus Cristo, seu Filho amado, né? Nosso Redentor. E vamos vigiar, né, irmãos? Vamos orar, vigiar, meditar na palavra 24 horas no dia, de dia e de noite. Irmão, vamos começar aqui hoje, né, com a leitura aqui do Lucas 12, né? Vou ler aqui alguns versículos para nos lembrar de nossa situação no mundo, né? É isso? Nós vivemos no mundo, estamos aqui no mundo, sabemos o que é o mundo, a palavra nos dá o discernimento do que é o mundo, a palavra nos ensina que a igreja está separada do mundo, né? Então nós vamos iniciar aqui hoje com alguns versículos aqui do capítulo 12 de Lucas. O primeiro versículo é esse aqui, né? 32, é o 12, 32, ó. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temas, ó pequeno rebanho. Então, nós somos um pequeno rebanho. A igreja é um rebanho pequeno, né? Pequeno rebanho, fraco, né? Fraco, mas forte, né? Forte na palavra. Fraco na violência, na força, na potência, mas forte na palavra, né? E amém por isso e graças a Deus. E aí ele diz o seguinte, no 35 ele diz assim, ó, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, né? E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe, né? Então ele está falando aqui da vigilância, né, das virgens prudentes, né? As candeias, né? Candeia é o quê? Já vimos aí o que significa candeia, né? Significa a fé, né? Significa o amor às obras, né? Não é isso? Significa a palavra, né? E amém, né? E graças a Deus que estamos aí procurando nos capacitar, né, irmãos? Para sermos considerados esse pequeno rebanho que é a igreja, né? Então ele vai dizer o quê? Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Né? E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Então, irmão, essa primeira, né, leitura aqui, esse início, né, para nos lembrar, né, que nós somos um pequeno rebanho, que isso não deve nos preocupar, né? Ah, porque ninguém crê, porque ninguém fala, né? Ah, porque ninguém nos ouve. É isso mesmo. O mundo não nos ouve. Nós não somos do mundo, né? Por isso é que nós estamos sempre vigilantes, né? Vamos vigiar cada vez mais, sempre vigilantes, para que a gente não
não seja engolido pelas coisas do mundo, né? Para que a gente não torça, né, o nosso pescoço, ou a nossa vista, né, ou os nossos sentidos para as coisas do mundo. Né? Sendo, nós seremos um pequeno rebanho, né, que vai estar conservando aqui a palavra, né, o governo do Deus vivo sobre a terra, para que os espíritos malignos não tomem, né? Então, irmãos, continuando aí, né, com o Aristide, né, um apologista, defensor da fé, né, na época lá das perseguições, entre o ano 100 e o ano 200. Então, o Aristide, ele falou aí sobre, né, as religiões principais da época, né, que ele chama de as religiões mestras, né. Então, sobre os gregos, o que foi que ele falou? Falando aqui dos gregos e das suas religiões, né? Qual era a ideia que os gregos tinham, né? Sobre a divindade, né? E sobre Deus, né? Aí ele diz o seguinte, ó, eles se dizem sábios, né? Os gregos se dizem sábios, mas mostraram-se mais ignorantes do que os caldeus, porque introduziram uma multidão de deuses, né? Que nasceram, né, como homens, uns varões, outros mulheres, né? Outros escravos de paixões, outros adúlteros ou todos, né? Assassinos, parricidas, ladrões, coxos, feiticeiros, loucos, né? Morriam, né? Morriam, se transformavam em animais, em coisas, né? Certo? Para enganar os outros, né? Aí o Aristide diz o quê? Daí, ó rei, se vê como são ridículas, insensatas e ímpias as palavras que os gregos introduziram, né? Dando o nome de deuses a estes seres imaginários, né? Então os deuses gregos eram deuses imaginários, como os outros também eram, né? A vida dos deuses era o exemplo para os humanos, né? Que também, né, o quê? Se entregaram a todo tipo de vícios e maldades, inclusive as guerras, né? Matanças e os cativeiros, né? Não é isso? Então é o que ele está falando aqui, né? Ele está dando uma descrição ao rei das religiões mestras, né? Falando aí dos gregos. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, o deus deles, dos gregos, né? Que chamam de Cronos, tinha um deus lá que chamavam de Cronos. E aí eles sacrificavam seus próprios filhos, né? Ele, Cronos, teve muitos filhos com uma deusa lá chamada Réia. Ele tornou-se um louco, né? E comia os seus próprios filhos, né? Comia os seus próprios filhos. O tal dos Zeus, né, irmãos? Como ele diz aqui, né? Cortou as partes viris de Cronos e a jogou ao mar, né? Daí de onde nasceu, né, a deusa chamada Afrodite. Quer dizer, lendas, né, lendas, mitos. Aí ele fala que também o Zeus, né, ele amarrou o próprio pai e o atirou no Tártaro, né, que é o local aí, né, de sofrimento, né, de penas. Aí o Aristides vai de novo falar com ele. Vês, ó rei, o extravio de seus deuses, dos deuses gregos, dos teus deuses e dos deuses gregos, né? Zeus é o rei dos deuses, né? Que se transformava em animais para unir-se a mulheres mortais, né? Transformou-se em touro para, né, conquistar aí a deusa Europa, né?
e a Parcífia, consideradas deuses, né? Que na verdade eram mulheres, né? Ele se transformou também em ouro, né? Para Danae, transformou-se em cisne para Leda, em sátiro para Antíope, em raio para Semele, né? E com elas teve muitos filhos. Aí ele cita aqui o nome dos filhos, né, que ele teve aí com essas mulheres. Dionísio, Zeto, Anfião, né, Héracles, todos os deuses aí, né, dos gregos, né? Apolo, Artemis, né? Castor, Helena, Pólux, e assim foi, né? Então, vamos parar por aqui hoje, né, irmãos? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.